dia, meu povo! Seguimos aqui abandonadas, sem a Drica, mas tenho vocês. Inclusive, queria começar esse podcast dizendo que tá sendo muito legal responder os comentários de vocês no Spotify. Então, comentem mais se você tá ouvindo aí, fala o que você achou do jogo, o que você achou da análise, se faltou alguma coisa, pra gente continuar essa conversa, porque tá sendo muito legal de ver as opiniões de vocês por lá. Mas também apareçam no Twitter pra me dar um alô, porque tem sido muito especial esses playoffs, essa run, e acompanhar isso tudo com vocês, criar o conteúdo e estudar depois, ficar montando pauta. Esse momento aqui sozinha me faz também refletir muito. Inclusive, teremos um convidado especial para o próximo jogo do Oklahoma, o qual eu espero que a gente volte aqui para falar que estamos nas finais da NBA. Um convidado especial, estrangeiro, lá de Oklahoma, diga-se de passagem, que acompanha bastante o time. Eu vou conversar com ele provavelmente em inglês, mas aí devo fazer a tradução também para quem não fala. Temos 2 partes no episódio. Mas vamos falar dos 2 jogos. Não vou entrar no assunto do Knicks hoje, porque a gente vai fazer um episódio amanhã sobre o jogo 3 e 4, os 2 jogos em Indiana, o que acontece hoje à noite. Então, não vou entrar muito no mérito do jogo 3. Acho que assim fica até melhor, porque quando a gente olha para uma série, e eu falei isso na análise do jogo 1 e jogo 2, né? Ela começa quando ela muda de casa, muda de geografia. E aconteceu muito isso nas 2 séries. Mas falaremos depois de Indiana Pacers e Knicks, que é a série da falta de qualquer lógica. Enquanto essa aqui tem um pouco mais de chão pra gente analisar, de coisa pra gente entender e de lógica também pra gente seguir. Mas vamos começar falando sobre o primeiro jogo em Minnesota. Um jogo em que a gente toma um blowout e que já é esperado que o Minnesota responda. Falei no episódio anterior que eles precisariam fazer o jogo perfeito pra vencer em casa, que os coadjuvantes teriam que dar um passo à frente, porque estariam em casa, muito mais confortáveis e conseguiriam responder. E aí o Wolves entrega um 143-101, que destrói o Thunder desde o primeiro quarto, com o Anthony Edwards protagonizando a sua melhor atuação na pós-temporada. Foram 30 pontos em 30 minutos, apenas 5 arremessos errados, além de 9 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. Ele nem joga no último quarto, termina com plus-minus de 36 e desde o início da partida ele fez tudo aquilo que a gente pede, né? Não pessoalmente, mas como apreciadores de basquete, se impor na bola de 3, infiltrar mais agressivamente, dominar rebote, ter uma visão de jogo mais ampla, inspirando os seus companheiros e ajudando eles na facilitação de jogadas. O Chris Finch ficou muito feliz com a partida no jogo 3 do Anthony Edwards, falou que é exatamente isso que ele precisava fazer, e quando ele faz, a equipe atinge um outro nível. E o Chris Finch chega com algumas opções não tão convencionais, como, por exemplo, Terrence Shannon Jr., que até então somava 20 minutos nos playoffs antes de sábado, e acaba sendo a surpresa do jogo 3, né? Você tem uma aposta do Chris Finch nele. Ele responde com 9 pontos nos primeiros 4 minutos em quadra e termina com 15 pontos em 13 minutos totais de jogo. O cara atacou a cesta, ele fez one, bandeja de transição, arremessou lance livre, fez de tudo nesse pouco tempo que teve e mostrou que merecia mais minutos no futuro, né? Ontem ele joga também. Entraremos nessa questão em breve. O banco do Timberwolves também foi bastante decisivo, né? Além do Shannon, o Nickeil Alexander-Walker marcou 12 pontos, Jaden McDaniels e Naz Reid contribuíram com 10 cada. O Julius Randle, que não tinha anotado nenhum ponto no último quarto do jogo 2 e estava bastante irritado, conseguiu jogar bem. 24 pontos, 9 de 15 nos arremessos, 4 rebotes, 3 assistências, nenhum turnover. E a gente assistiu do outro lado um Thunder colapsado desde o meio do primeiro quarto, né? O Shai teve o pior jogo dele nos playoffs, foram apenas 14 pontos, o menor número em toda a temporada, acertando apenas 4 de 13 arremessos, 4 turnovers, inclusive.
E foi a primeira vez em muitos jogos que ele foi superado por um novato vindo do banco, né? Ele foi muito vaiado, a galera tem gostado de chamar ele de free throw merchant, né? Que é, enfim, cavador de faltas e tudo mais. E a gente vê, por exemplo, o A.J. Mitchell entrando muito cedo na partida. Nossa defesa colapsou. Foram 72 pontos no primeiro tempo, um recorde da franquia do Minnesota em playoffs, acabando a partida, inclusive, com 143 pontos, que foi o maior número cedido pelo Oklahoma na temporada. Antes, o nosso máximo havia sido 121 pontos. E quando a gente chega, por exemplo, no intervalo, a gente já estava perdendo de 31, 37 no início do último quarto. Uma defesa vulnerável, preguiçosa, um ataque ineficiente, 31% nas bolas de 3, 14 turnovers, primeira vez que a gente perde a batalha de turnovers nesses playoffs. O J-Dub, apenas 13 pontos e 4 turnovers. O chat até falou, né, que não foi uma questão tática, foi falta de energia. Eles entraram um pouco fora de sintonia e sofrem 56 pontos no garrafão, com 62% de aproveitamento do Wolves nessa partida, e nesse quesito que é onde o Oklahoma costuma dominar, né? Essa intensidade do Wolves no jogo 3, depois de sair perdendo até por 4-0 no começo do jogo, né? Se você pega o começo do jogo, você pensa, não, beleza, vamos começar bem, é parecido com o que a gente fez. Depois desse 4-0, a gente toma um 34-10 no primeiro quarto. Um Rudy Gobert bastante agressivo, que até rouba a bola do Shai. A hora que eu vi o Rudy Gobert roubando a bola do Shai, eu falei, bom, esse jogo a gente não ganha, esse jogo está entregue. E a hora que o Mark coloca o A.J. Mitchell na partida, eu percebi que era a opção dele de descansar o resto dos jogadores, né? Foi bastante claro o que aconteceu, porque blowout é blowout. Eles podiam colocar todos os titulares até o final do jogo para tentar fazer uma virada histórica, tal qual o Indiana Pacers. Mas a questão que fica é, a necessidade. Esse Minnesota precisava fazer tudo certo para ganhar, estava fazendo, enquanto o Oklahoma, além de não estar em sintonia, também estava fazendo muita coisa errada. E aí o Mark toma a decisão de deixar seus outros jogadores terem uma rodagem, o que é bastante importante. Permitir que os seus jogadores titulares, que até então estavam com 5 jogos em 10 dias, descansassem um pouco mais. E aí é pensar em jogo 4. A gente recebe um 2-1 com apreensão. Estava assistindo ontem a coletiva de imprensa e o Shai estava falando sobre isso. Como foi importante esse jogo. Porque eles entram com um senso de urgência muito baixo no jogo 3. Esperando que as coisas apenas aconteçam, né? E nos playoffs não existe jogo que cai no colo, jogo fácil, jogo tranquilo, especialmente quando a corda tá no pescoço do outro time. E aí eles tomam esse blowout e ele falou que foi muito importante para eles voltarem a recobrar esse senso de urgência, de imediatismo e de presente, né? Eles ficaram muito pensando, já foi um 2-0, já a gente tá nas finais. Mas para chegar nas finais precisa vencer mais 2 partidas. E do lado do Wolves, precisam repetir uma partida perfeita, que foi o jogo 3. E aí a gente chega no jogo 4 nessa configuração inicial, né? De 2 jogos muito bons em Oklahoma, que deram a sensação de que é praticamente impossível vencer o Thunder, e de um jogo perfeito em Minnesota, que dá a sensação de que se o Minnesota ficar nesse nível, eles podem empatar um 2-2. E aí a gente entra num jogo 4, que é claramente o melhor jogo da série, que entrega tudo aquilo que a gente pede dos 2 times e que traz pra gente uma consciência ainda maior do tamanho desse Oklahoma City Thunder. Peço desculpa pra você, torcedor do Wolves ou de qualquer outro time que assiste o podcast, que ouve, na verdade, né? E pode ficar com a impressão de que eu vou falar pouco do blowout, mas eu acho que em blowouts é muito difícil a gente se aprofundar. Porque é um time que entra muito concentrado contra um time totalmente fora. E, enfim,
é isso, né? Não tem muito o que falar. Eu também não me estendi muito nos blowouts do OKC no Nuggets e tudo mais, porque eu acho que são pontos muito específicos. É bom vencer de muito ponto, é bom fazer tudo que o Wolves fez. E aí saiu estatística de que nenhum time que foi campeão nunca tomou 41 pontos de diferença numa série final e tudo mais. Mas, assim, tudo isso não diz muito, novamente, porque é uma série que um time precisa vencer 4 jogos e o Minnesota chega para esse segundo jogo em casa muito bem. A gente vê uma vitória do Oklahoma City Thunder na última bola, basicamente, né? 128-126, absolutamente disputado, em uma partida em que, diga-se de passagem, o Minnesota liderou em rebotes, assistências, pontos de turnovers, pontos em transição, pontos no garrafão, pontos de segunda chance, lances livres tentados e convertidos, porcentagens de field goal porcentagens, na verdade, de field goal, de 3 pontos e de lances livres, e mesmo assim perde. O Minnesota termina a partida com 51% nos arremessos. São 18 bolas de 3 convertidas. Os times que fazem isso estavam, até então, com 55 vitórias e 0 derrotas nos playoffs. Essa é a primeira derrota. Inclusive, nessas estatísticas de liderança, ninguém havia perdido liderando em todos esses quesitos. Rebotes, assistências, arremessos tentados, porcentagem de field goal, porcentagem de 3 pontos e lances livres. Os times estão... agora, o Oklahoma é o único, né? Um de 190 partidas em que um time que não lidera nenhuma dessas características ainda assim vence. E aí são muitos fatores que a gente pode mencionar nessa vitória. Eu queria começar falando de Shai Gilgeous-Alexander. É o nome da partida. Alcança seu recorde pessoal em jogos de playoff com 40 pontos, além de distribuir 10 assistências e pegar 9 rebotes. Garfaram esse último rebotinho do Shai, né? Mas tudo bem. Bom, é um MVP jogando contra MVP, jogando contra um cara que tentam a todo custo colocar na mesma prateleira que a dele e mostrando o porquê eles são diferentes. O porquê não existe essa comparação mais. Pode já ter existido em um ponto aí na carreira dos dois. O Anthony Edwards é mais novo, o Anthony Edwards é muito talentoso, mas o Shai ontem comanda a equipe com uma frieza absurda, né? Ele converte 12 de 14 lances livres, começar falando por isso, porque no final teve todo aquele jogo de lances livres, né? O placar muito próximo, os times arremessando, e o Shai acaba fazendo uns 4, 6 lances nesse período. Mas depois dele ter sido limitado a 14 pontos no jogo anterior, ele foi muito mais agressivo nesse. Ele falou que ele precisava ir lá, jogar basquete, calar a torcida, e ele gosta de fazer isso. Na coletiva de imprensa, inclusive, o pessoal tinha perguntado, né, como que é pra você jogar fora de casa. E aí ele vai falar, é mais divertido, aí ele pensa e fala, não mais divertido, mas é divertido num nível diferente de jogar em casa, porque eu gosto das pessoas me vaiando, eu gosto das pessoas jogando contra. Inclusive, eu acho até um elogio que me chamem de cavador de faltas, pra mim é bom. Então, ele não se importa nem um pouco, e aí é uma grande lição pra você, fã de Oklahoma, que fica o dia inteiro no Twitter, o dia inteiro no Instagram, tentando combater essa narrativa de que o cara só arremessa lance livre. Não perca seu tempo. Não faça isso. O Shai não liga. Não é você que deveria ligar. E não só não liga, como ele tá com o troféu de MVP em casa. E vai ganhar o troféu de Scoring Champ. E tá acabando de garantir uma vaga para as finais da NBA. Não tem por que a gente ficar perdendo tempo em discutir se o jogo do cara é bonito, se o jogo do cara é legal, se o Oklahoma é muito físico, se a gente faz muita falta, se a gente arremessa muita falta. Isso tudo é muito desimportante perto da quantidade de atributos bons que a gente tem e do momento que a gente está vivendo, né? Não me parece que gastar tempo e saliva explicando uma coisa para alguém que não quer entender essa coisa seja a melhor forma de aproveitar uma histórica do seu time. Talvez o primeiro título. Então, saia um pouco dessa
dessa briga, vamos curtir. Deixa os caras reclamar, deixa os caras ficarem tristes, faz parte de ser o melhor time da NBA e também virar o time mais odiado. Quando o Warriors estava ganhando tudo, eu odiava o Warriors com todas as forças. Eu nunca diminuí o que o Curry fazia. Mas, porra, eu não aguentava mais perder pros caras. E, diga-se de passagem, a última vez que estivemos 3-1, vocês lembram o que aconteceu, né? Mas, voltando para o jogo, o Jalen Williams teve uma outra atuação extremamente eficiente. Melhor jogo da carreira dele. Em playoffs, eu acho que no geral também, 34 pontos em 13 de 24 arremessos, 6 bolas de 3 convertidas. Eu brinquei que ele viu o troféu do Shai e ele decidiu que ele vai jogar para buscar um eventualmente. Ele, no primeiro quarto, ele marca 13 pontos, né? Mantém a defesa do Wolves absolutamente ocupada, evitando até que rolassem muitas dobras no Shai, porque não tem como tirar o marcador do J-Dub. O Chet também teve uma performance bastante madura, bastante decisiva. Foram 21 pontos, 7 rebotes, 3 tocos. Aquele momento final em que ele faz um toco no Jaden McDaniels com 40 segundos restantes de jogo, mantendo a vantagem do Thunder em 5 pontos, é absolutamente incrível. Contribui com um rebote ofensivo, muitos putbacks, né? Presença defensiva no garrafão. E o Anthony Edwards fala na coletiva de imprensa que ele acha que foi o Chet que mudou o jogo para eles. Esses pontos de segunda chance, os rebotes e tudo mais. O Thunder volta a aplicar nessa partida a mesma abordagem defensiva que faz no jogo 1 e no jogo 2 sobre o Anthony Edwards. E aí ele fica limitado a 16 pontos, 5 de 13 nos arremessos e com 5 turnovers, mesma quantidade de field goals que turnovers. E ele só consegue a primeira cesta de 3 a 6 minutos do fim. Ele só tinha tentado 2 finalizações na primeira metade da partida, até o intervalo. Ele foi muito bem marcado pelo Lu Dort e pelo Alex Caruso. O Dort, inclusive, consegue cavar 2 faltas de ataque absurdas na screen acho que é o Jaden McDaniels tentando liberar o Anthony Edwards em momentos cruciais pra gente recuperar a bola. E o Edwards não conseguiu achar soluções para pontuar. Nessa toada, ele conseguiu entender que os coadjuvantes de Minnesota estavam bem. E isso é um trunfo pro Edwards, apesar de ele não ter conseguido contribuir com pontos. Importante, saber a hora de também distribuir os arremessos, né? Apesar da derrota, você tem o Nickeil Alexander-Walker com 23 pontos, com 5 cestas de 3, Donte DiVincenzo com 21 pontos e 5 bolas de 3, Jaden McDaniels com 22 e um Rudy Gobert que pegou muito rebote ofensivo. E tudo isso ainda não é suficiente para compensar as atuações do Anthony Edwards e especialmente do Julius Randle. Vamos entrar um pouco mais na parte tática, na parte dos X and O's, né? Para entender esse jogo. Porque a gente tem uma identidade defensiva muito clara. Eu falo que a gente não tem uma identidade ofensiva. Ela está sendo construída nessa temporada, especialmente nesses playoffs com o Big Three. Eu acho que está sendo consolidado isso. Eu fico muito feliz de ver, porque para muitos o Big Three já tinha virado uma ideia, né? O Big Three como forma de vencer na NBA não dá mais certo para muita gente, mas estamos vendo que ainda é possível organicamente construir 3 jogadores sendo muito importantes para um time a esse nível. Mas defensivamente, a identidade do Thunder é muito clara. É uma defesa intensa de perímetro, um aproveitamento de turnovers através de fast breaks e um ataque que gira ao redor da eficiência do Shai. Com relação à defesa de perímetro, eu vi muita gente brava com os arremessos de 3 que a gente proporciona. E de verdade, a gente proporciona. A gente convida o outro time a arremessar da zona morta. Que é, diga-se de passagem, o melhor lugar para se arremessar de 3 na NBA, né? São as maiores conversões da NBA, porque é a parte mais perto da cesta na linha de 3. E é a forma como a gente fecha o garrafão. Então, assim, eu sei que é chato. Ontem foi muito desgastante ficar assistindo, porque os roleplayers estavam arremessando essa bola e ela estava caindo. Mas em todos os momentos que a gente ofereceu
essa alternativa como alternativa para você jogar basquete, a gente consegue vencer. Por mais que seja irritante, por mais que às vezes o jogo fique mais pegado do que precisava, pra gente estar dando essa opção do corner, ainda assim é a melhor opção que a gente pode dar. É melhor a gente oferecer esse corner e deixar um Dante DiVincenzo arremessar 5 bolinhas do que a gente abrir o garrafão e deixar o Anthony Edwards fazer uma destruição total ou o Rudy Gobert pegar todos os arremessos. Então, tem funcionado. Eu sei que é chato, mas é o segredo do sucesso da defesa, tá? Então, não deve ser um problema. E aí a gente tem o Lu Dort e Alex Caruso, obviamente, fazendo defesas estelares ontem. E um posicionamento do Chet como protetor de aro absolutamente fundamental, né? Nos jogos em que o Thunder consegue impor ritmo e força muito turnover, é virtualmente impossível vencer. E eu acho que ontem é um grande exemplo, porque talvez essas duas coisas sejam as únicas coisas que a gente conseguiu vencer na partida de ontem. Impor nosso ritmo e forçar muitos erros. E é assim que a gente vence a partida, mesmo tendo perdido tudo, né? No jogo 3, a gente tem um Thunder completamente dominado pelo Minnesota. O Chris Finch, ele aumenta um pouco de pressão física, limita os espaços do SGA e usa o Anthony Edwards como o principal criador, com alguns bloqueios que são mais altos, né? Muitos cortes fora da bola. E aí o Anthony Edwards acaba marcando 31 pontos naquela partida, numa defesa que anula muito o Jalen Green. Juntei o Jalen Williams com o Chet Holmgren. O J-Dub e o Chet. Você tira os dois do Big Three aí e fala pro Shai mais ou menos se vira. E ofensivamente, o Wolves usa mais ISO, né? Faz mais ataques a meia distância. Tem pouca resistência do Oklahoma no garrafão quando a gente vê a segunda unidade dentro de quadra. E a transição funciona muito bem nessa partida, que é algo que sumiu, diga-se de passagem, no jogo 4. E no jogo 4, o Mark volta com vários ajustes muito importantes. Primeiro, ele troca o quinteto base no segundo tempo. Ele tira o Isaiah Hartenstein e coloca o Caruso. Daí você fala, não, beleza, fortalece a defesa de perímetro, que era importante, mas ele põe o Caruso de 5 pra marcar lá no dunk spot. É absurdo. E aí ele reforça um plano defensivo contra o Anthony Edwards. O Chet ajuda bastante na defesa. Quando tá, por exemplo, o Dort, o Chet vem debaixo da cesta para também dobrar. E incentiva uma movimentação ofensiva um pouco mais fluida, né? Existe muita troca de posição entre o J-Dub e o SJ. O J-Dub sempre sobe ali na cabeça do garrafão, ali da linha de 10 pontos, faz um corta, troca a marcação do Shai e fica no perímetro esperando uma bola ou faz alguma movimentação secundária. O resultado eu acho que desses três ajustes principais do Mark é que o Anthony Edwards só consegue ter 2 tentativas de arremesso no primeiro tempo. Ele simplesmente não conseguia jogar a bola pra cima. O Julius Randle é um cara não só nulo, né? Ele é negativo. 5 pontos de alguém que, pra mim, tava no top 5 jogadores de playoffs até então, é muito complicado. E a gente controla rebote, né? Além de forçar 21 turnovers. O Oklahoma, através desses 21 turnovers, consegue arremessar 12 vezes a mais só no primeiro tempo. A gente termina com 19, se eu não me engano. Depois vou pegar aqui as estatísticas. Queria trazer alguns destaques. No primeiro tempo, Anthony Edwards e Julius Randle somados têm 9 pontos combinados. O Shai e o Jay Will, 36 já. O Shai agora tem o maior número de jogos com mais de 30 pontos, 30 ou mais, né? 59 por um MVP em temporada regular mais playoffs desde Michael Jordan. Se ele faz mais um, ele passa o Michael Jordan. Queria até fazer uma menção ao Coast to Coast, a página lá no Twitter, que fez uma análise excelente, em vídeo, inclusive, vídeo por vídeo. O Timberwolves cortou a diferença para uma posse de 1 a 3 pontos em 12 ocasiões no segundo tempo. Em todas as 12 ocasiões, o OKC pontuou na posse seguinte, impedindo a reação, impedindo que o Wolves passasse à frente.
Depois entrem lá no Twitter deles que tem todos os lances, tá? Todos os vídeos. O Shai se tornou ontem apenas o 7º jogador da história com um jogo de 40 pontos e 10 assistências em finais de conferência. Vou falar os outros, né? Só pra não ter erro sobre a prateleira dele. LeBron, Jordan, Curry, Luka, Iverson e Dwayne Wade. O que eles têm em comum? Todos foram às finais depois de suas respectivas partidas. Sobre jogo 5, vamos lá. Pro Oklahoma City Thunder, tendência a manter a mesma fórmula, pressão física, defesa de perímetro, sempre, obviamente, liberando um pouco mais daquela zona morta, porque o jogador que marca a zona morta está fechando o garrafão. Lembrem-se disso antes de surtarem e ficarem nervosos. Existe um motivo para essa bola estar sendo dada. O Chet vai ajudar mais nesses drives. Todo mundo que bater para dentro, ele vai sair para ajudar. Ataques coordenados com J-Dub e SGA, né? Obviamente que a torcida é um fator extra. O Shai falou que gosta de jogar nas torcidas adversárias, mas que não tem torcida igual a nossa na NBA. E, por exemplo, o Dort arremessa 12% melhor de 3 quando ele joga em casa. E todos os outros role players também têm números melhores jogando em casa. Essa rotação menor deve continuar, com o Caruso jogando mais minutos de impacto junto com o Dort. O Dort, apesar de não estar pontuando muito, ele tá fazendo aquilo que eu mais gosto de ver ele fazendo, que é, primeiro, o trabalho sujo, né? Ele tem 30 minutos, ele faz 4 pontos, 4 rebotes, 2 steals e 1 block, mas ele termina a partida com um plus-minus de mais 4, que é o segundo maior plus-minus do time. O maior plus-minus é o do Caruso, que tem 33 minutos, 10 pontos, 2 rebotes, 1 assistência e 2 roubos. E o segundo maior é o do Shai, né? O J-Dub, pra vocês terem uma ideia, tem um plus-minus menos 2, apesar de contribuir muito. Mas o Dort faz esse empenho defensivo. E quando o J-Dub e o Chet conseguem entregar 20 pontinhos, a gente não precisa que ele arremesse tanta bola, que ele faça essas bolas que nos salvam ou nos matam em alguns momentos. E essa, pra mim, é a versão de elite do Dort. É o Dort podendo se concentrar defensivamente em anular o melhor jogador ou os melhores jogadores do outro time e contribuir da forma que precisa na partida. Ontem, ele recebe uma bola livre de 3, porque o Minnesota está pagando esse arremesso dele. Ele faz um fake, não arremessa, bate pra dentro e sofre uma falta muito inteligente indo pra cesta. E eu fico feliz quando ele faz esse tipo de coisa, quando ele percebe que não há necessidade de forçar, porque os outros 3 jogadores, aqueles que mais pontuam, estão bem. Então, é manter a mesma energia e continuar pegando o rebote, principalmente, e forçando o turnover. Turnover sempre vai ser a chave pra vencer, pro Thunder vencer. Eu acho que a gente pode perder em todos os outros fatores, exceto em pontos, óbvio, que a gente ainda consegue vencer se tiver maior número de turnovers forçados. Do outro lado, acho que o Chris Finch precisa encontrar um equilíbrio entre o Anthony Edwards e os coadjuvantes. O Edwards não pode ficar 6 minutos sem arremessar novamente, ele não pode terminar um primeiro período com 2 arremessos de quadra, e o time precisa ser mais agressivo. Beleza, é a melhor defesa da NBA, talvez a melhor defesa da história, mas precisa achar alguma alternativa. O Timberwolves arremessa muito mais lances livres, né? No intervalo. São 18-7 pro Timberwolves nesse período, e é quando eles começam a encostar. Pô, se não tá caindo a bola, bate pra dentro, sofre essa falta, busca esse contato. E acho que Nickeil Alexander-Walker merece mais minutos, 23 pontos, defendeu bem. A gente viu a maioria das ações do Shai e dele, um defendendo o outro, que é muito legal. O Donte DiVincenzo talvez ganhe mais minutos. O Julius Randle é uma incógnita, né? Ele talvez perca um pouco de tempo de quadra se continuar como esse foco do Thunder, né, pra fazer turnovers e tudo mais. E aí talvez o time use um pouco mais o Jaden McDaniels e small ball em alguns momentos para tentar diminuir essa imposição do garrafão do Thunder, né? O Thunder jogou ontem, inclusive, com o J-Dub na 5 em alguns momentos e nenhum deles o Minnesota conseguiu passar. A gente tá uma vitória das finais da NBA, a gente joga o jogo 5 em casa, a gente tem uma defesa encaixada,
um SGA em modo MVP. O Minnesota precisando de uma atuação perfeita. De novo, quase perfeito não é suficiente, a gente assistiu ontem. Precisa ter um início ofensivo forte, não pode ter turnovers, precisa ter uma versão dominante do Anthony Edwards e do Julius Randle, além de todas as bolas dos coadjuvantes caindo, daquelas bolas de 3 sobrando, dos rebotes sendo pegos. Se o OKC mantiver o mesmo nível que jogou nas 3 partidas em que esteve acordado, né, que esteve em jogo, eu imagino que a gente possa cravar a nossa vaga para a final da NBA em casa. Caso contrário, a gente ainda tem mais 2 jogos para buscar isso, seja fora, seja em casa, o mando final é nosso. É um Minnesota que preocupa, porque o Anthony Edwards não está conseguindo achar respostas ofensivamente para ser o cara principal desse time, né? Para puxar responsabilidade. Ontem ele foi apenas o 4º maior pontuador do time em uma partida que eles conseguem vencer novamente em rebotes, assistências, pontos de turnover, transição, garrafão, pontos de segunda chance, lances livres tentados e convertidos, porcentagem de field goal, 3 pontos e free throw, e não é suficiente. É muito difícil vencer uma série nesse nível. Eu falei no jogo 1 e no jogo 2 que a minha questão com esse Timberwolves era como eles iam fazer para vencer um jogo, que dirá 4. E eu continuo nesse mesmo sentido. É triste para um time que bate o 2º ano numa final de conferência e não consegue chegar na final, né? Talvez isso provoque algumas mudanças internas no time, talvez não, mas é algo que vai ser refletido durante a off-season, porque esse Thunder tende a ficar mais forte, né? Você tá falando de um Chet muito novo, de um J-Dub com 23 anos, de um Cason Wallace com 21, de um Shai MVP com 26, de um time que claramente, hoje, é o time mais propenso a se tornar uma dinastia. E eu venho falando disso há 4 anos. Vocês que me acompanham sabem, então não é de agora. E todos os outros times estão se preparando para isso. Da mesma forma que o Oklahoma traz mais um pivô no Isaiah e monta um plano de jogo que é muito específico para passar do Nuggets se precisar, os outros times vão precisar criar esse mesmo senso de urgência com relação ao Thunder. E aí é isso, uma partida perfeita em que o Minnesota, a partir do momento em que o Oklahoma toma a frente aos 8 minutos do primeiro quarto, nunca mais consegue passar à frente. Fazendo tudo isso, arremessando melhor, jogando por diversas vezes da melhor forma possível. E não é suficiente. Continuo pensando que não será. Imagino que a gente feche a série no próximo jogo. Espero, inclusive, porque o Oklahoma vem de uma série de 7 jogos. Tem um período de ato para a final, mas eu acho importante descansar. E aí a gente fica esperando, né, a loucura da Conferência Leste, que parece que deve se estender. Espero um 2-2 hoje. Mas já é seguro ir comemorando, já é seguro ir ficando feliz. Não é seguro zoar o amiguinho do Wolves ainda, mas muito em breve seremos felizes novamente. Veremos o Oklahoma City Thunder na final. Espero que vocês tenham gostado. A Drica volta em breve. Amanhã devo ter um convidado especial também, mas aqui do Brasil, não vão precisar gastar o inglês de vocês. E é isso. Thunder up. Seremos.